partilhar, na verdade, uma passagem, né, uma época que eu tive na minha vida, na qual, aos 8 anos de idade, eu tive algumas dificuldades, e eu não sabia o que era, por ter 8 anos, por ter um pai que eu fui conhecer somente aos 17, na verdade. Então, já conheci o meu pai quase na maioridade da minha vida, já formado, com caráter e tudo mais que eu poderia ter, sem a ajuda dele. E fui criado por tios, por amigos, enfim. Então, alguns problemas que eu tinha, eu não sabia identificar, minha mãe, minha família, ninguém sabia identificar. Problemas tais que eu não vou nem comentar, mas eu vou chegar onde que é necessário para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, me levaram nas benzedeiras e nada, os problemas continuaram. Levaram nas igrejas católicas, levaram em todo tipo de espiritualidade e religiosidade existente em Juiz de Fora. E nada dava jeito naquilo que eu sentia, que eu passava quando eu tinha 8 anos de idade. Aí um tio meu, ele me levou num centro espírita. Aí ali eu fui consagrado e derramado nas mãos de Ogum, como assim eles dizem, né? E ali eu acredito que talvez, pode se pensar, só existia um caminho a ser seguido na vida daquele menino, né? E não deu outra, né? Aos 12 anos começou a droga a entrar na minha vida, na minha casa. Na verdade, só eu na minha família fui um instrumento nas mãos do inimigo, né? E hoje a gente vê o que a gente passa quando a gente não tem Deus na nossa vida. Então ali foi me alimentando cada vez mais na vida errada, porque com a droga vem a prostituição, vem manipulação, vem mentira, né? Vem certas situações que dentro da nossa casa é vergonhoso, né, a gente falar hoje, mas manipulando avós, né, enfim, tentando arrumar o dinheiro de qualquer forma para usar droga. E quando eu falo droga, não é pouca coisa não, eu tive realmente status aí, né, como no mundo fala, de que eu era um cara cabeçudo, como eles dizem. Realmente eu usava muita droga. Começou como aquele passo a passo, né, que a gente conhece. Começou ali com o cigarro, depois a maconha, e veio a cocaína e a bebida misturada entre todas elas. E peguei a era do crack, no início do crack, e ali a gente vê que todo mundo hoje, né, tem pedido socorro, a gente vê o desespero das pessoas por causa do crack, que é esse aí, veio para dar a última pancada, né? Porque as outras drogas não conseguiam derrubar, o crack veio para tentar acabar de vez. Então, assim, foi essa vida que eu fui levando, de 12 anos em diante, quando eu comecei realmente a entrar neste mundo. E no meio deste mundo, tudo acontece. Você conhece pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito manipuladora. Todo mundo queria estar perto de mim, porque eu falava aquilo que te agradava. Então, traficantes, pessoas de alto escalão, pessoas de todos os tipos queriam estar perto de mim, e eu, consequentemente, sempre sugando alguma coisa daquela pessoa. Eu estava do lado da pessoa justamente para sugar. Então, eu conheci muitas pessoas nas quais foi se piorando cada vez mais, né, a minha vida social, porque, na verdade, quando você usa droga, você não tem mais vida social. Você ou se dedica a uma coisa ou a outra. A palavra até diz em certos momentos que você não serve a 2 senhores, referindo-se a outra questão. E é realmente por aí que funciona. Se você está de um lado, não tem como você estar do outro ao mesmo tempo. No início você manipula, no início você concilia as duas coisas, mas chega um momento que não dá mais. Ou você se dedica à droga, ou você se dedica à sua família, estudo. E com isso eu perdi estudos, era para ter umas 2 faculdades no mínimo, curso técnico eu fazia, 9 meses que saía, não continuava, emprego eu pulava de 3 em 3 meses para emprego, e assim, sempre com oportunidades. E isso acaba acostumando a gente a errar, fala, eu sempre tive emprego, né? Aí você vai pensando, mas
sair desse, daqui a pouco vem outro, e vinha mesmo. E isso aí foi levando até chegar aos 21 anos de idade, 13 anos da pós. Eu senti um vazio, aí comecei, né, a sentir um vazio, realmente. Agora estou precisando de alguma coisa diferente, porque a droga já é parte da minha vida, a maconha já parecia que era um cigarro, não fazia mais efeito, né, já misturava uma coisa com a outra para ver se o negócio aumentava, enfim, e ali não estava dando mais, eu não estava conseguindo mais conciliar, como eu disse, que até então, às vezes a gente consegue no início, e ali não dava mais. E eu sempre tive uma coisa, que eu sempre consegui enganar minha família. Ninguém, eu estou para te falar que se tivesse um familiar meu aqui hoje, talvez algum deles, eu acho, que alguns se surpreenderiam ao escutar eu falar isso, que eu usava droga dessa forma, diariamente, não poderia passar um dia. Um dia para mim sem drogas seria, acho que passava mal na época. Realmente não parece assim coisa de rir, mas tem uma vez que eu estava passando tanto mal, não sabia o que, não é que eu usei droga, parou. Porque o organismo já estava se acostumando com a substância química. Então, aos 21 anos, eu senti um vazio. Eu falei, não está dando a droga, não está preenchendo isso mais. Não está legal. E aí, como eu enganava muito a minha família, eles não sabiam que eu usava, eles não sabiam nada. Eu sempre trabalhei, sempre tentei estudar, sempre mantive uma vida social dentro de casa. E isso fez com que eles não percebessem que eu estava no fundo do poço, literalmente. Eu não cheguei a roubar externamente, mas dentro de casa, eu roubei o cofrinho do meu avô várias vezes. Várias vezes, era todo dia, tadinho. Era 50, 100 reais que eu pegava ali, até que chegou um dia para ir num baile funk, porque a gente, se for falar mesmo, a gente vai entrar em muitos detalhes, porque quando você está numa vida sem Deus, e principalmente afundado nas drogas, todo tipo de coisas erradas você pode colocar no meio. E um dia eu fui lá, só tinha 50 reais. Eu já tinha marcado para ir para o baile. A Fabiana, minha esposa ali, ela me acompanhou desde os 12, mais ou menos 13, na qual eu falei que eu comecei na minha vida de droga. Então ela sabe muito bem do que eu estou falando. E eu falei, agora eu marquei com o pessoal para ir para o baile, como é que eu vou fazer? Aí o inimigo, né, na minha vida foi lá, eu peguei mesmo assim os 50 reais. Ali a casa caiu, começou. Mas esse menino está fazendo uma coisa errada. E vice-versa, vira e mexe, sempre estava ali aprontando alguma manipulação. Prova de concurso, eu já deve ter feito umas 400 na teoria, porque era a única forma que eu encontrava. Pô, se eu pedir meu tio dinheiro para pagar a inscrição de uma prova de concurso, ele não vai negar, era pegar o dinheiro e droga. Então, aos 21 anos, esse vazio foi crescendo e a droga não preenchia mais. Aonde que eu fui parar? No mesmo centro espírita, na qual aos 8 anos eu fui levado e consagrado, né, nas mãos lá. Eu não sei nem como é que funcionava, porque eu tinha 8 anos, na verdade. Então, aí entrei naquele lugar e quando eu vi, eu ajoelhei lá e a pessoa falou assim comigo: tem 13 anos que você não volta aqui na casa. Aquilo ali eu já tomei um susto e, né, ao mesmo tempo com um vazio, precisando de qualquer coisa, aquilo me iludiu na hora. Mas você me conhece, aos 8 anos você teve... Aí falou tudo exatamente como acontecia na minha vida, e falou inclusive o que estava acontecendo naquele momento aos 21 anos. Hoje você está assim, precisando disso. Ali eu me entreguei, sem direção, sem saber, sem uma ajuda de ninguém, né, nada. E ali colocaram patuá, usei guia, de Elohum, enfim, ali eu fui e afundei mais ainda no erro, no engano que eu tive na minha vida. E dali para frente as coisas foram só piorando, né? A droga só aumentou, aí eu larguei tudo, fiquei só com crack, porque essa é a tendência do ser humano. Quando ele está nas drogas, ele não quer mais saber de nada, é só o crack, vivo com o crack, sou o crack. É aí assim que funciona. E dessa forma foi chegando um tempo que eu ficava pensando, eu ficava ali, vou, não vou, quase me declarando para minha família, pedindo ajuda, falando, pelo amor de Deus, me ajuda, me tira disso, porque eu não estou aguentando mais. Mas, ao mesmo tempo, o Tiaguinho era aquele menino prestativo na minha casa, precisava pintar uma porta, não era eu que estava lá subindo em telhado e correndo risco de vida, sempre auxiliei minha família.
então eu vou decepcionar, e ficava naquela. Eu acho que chegou um momento que, aos 27 ou 28 anos, né, que, como eu não conseguia pedir ajuda para ninguém, e também Jesus para mim, gente, sinceridade, podem rir, porque realmente Jesus para mim era o menininho do presépio. Eu não tive a palavra, eu não sabia dessas coisas não. Para mim era o bebezinho que ficava no presépio no dia de Natal, que a minha avó fazia lá todo ano. Ela fazia uma questão de decorar e fazer, montar o presépio. Eu adorava montar o presépio, e para mim Jesus era aquele menininho. Eu não sabia da grandeza, eu não sabia da importância dele na minha vida, antes mesmo de eu conhecê-lo, antes mesmo da gente nascer, na verdade, como a palavra diz, ele nos amou primeiro. Então, acho que Deus escutou esse pedido de ajuda que ficava no ar, ficava em pensamento, eu não sabia para quem pedir, e na verdade Deus deu um basta nisso tudo. Um belo dia, depois de eu ter rompido um relacionamento de muitos anos, e aí eu falei, agora eu vou para as trevas de vez, né? Pensei até, falei, agora acho que eu vou virar traficante, porque esse negócio de usar não está dando mais não. Perdendo dinheiro, eu quero recuperar. Olha a forma que eu pensei em restituição. Conclusão, numa quinta-feira, sem explicação, lógico que eu creio que teve pessoas como a minha esposa, que hoje aí, elas tinham se convertido há 6 anos, nessa época, né? Há 3 anos atrás, ela já tinha 6 anos de evangelho, já dobrou o joelho, já botou o meu nome em oração. Outras pessoas como o Alan, que ele converteu 1 ano antes de mim, ele já falava comigo, você vai entrar na igreja. Então eu sabia que já tinha semente no reino de Deus, sim. Mas inexplicavelmente numa quinta-feira eu peguei e botei uma calça no dia 10 de janeiro, ou seja, um calor como praticamente depois da manhã, faz 3 anos, e fui para a igreja cerâmica. Aí chegou lá, entrei, fiquei muito sem graça, mas enfim, consegui participar do culto todo. E geralmente a gente vê uma pessoa vai, não volta lá, e voltei na sexta, gostei da sexta. Aí no sábado, culto jovem, né? Fiquei doido. Porque a ideia que eu tinha era aquela coisa bem monótona. Nossa, sábado uma música legal e aquilo me interpeu, e no domingo eu já estava aceitando Jesus, joelhando e chorando tudo que em 20 anos eu não conseguia chorar. No outro domingo, aí nesse domingo eu aceitei Jesus, o pastor Gilmar já falou do batizado, e eu falei, agora que eu mergulho nessa água e não volto mais, eu me afogo ali no oceano do Espírito. E aí sim, foi numa semana após que eu aceitei Jesus, eu já batizei, e dali comecei na vida. Como eu estava comentando até com o Ricardo antes ali, eu fui com muita sede ao pote, minha vida mudou, e aqui no meu coração, eu estava sentindo uma coisa inexplicável, gente, porque eu estava nas trevas, eu era feliz nas trevas. Por quê? Porque eu podia falar que eu tinha uma religião, eu andava com uma guia atravessada, com 365 miçangas, representando uma para cada dia do ano, que era, na realidade, eles falam que representando o Oxalá, um tatuá no bolso, que tinha uma oração de São Jorge, um negocinho, nem sei o que tinha ali dentro, a mulher costurava e te dava, você tinha que usar aquilo. E eu sentia, cara, que nada acontecia, o pau quebrava no baile funk, tudo caía, e ao meu redor ninguém gostava. Aí chegou o momento de eu ver brigas e entrar no meio dela tranquilo, mas saber que eu não seria atingido. Então isso te dá uma autossuficiência enganosa. Então quando eu converti nessa semana, então até chegar ao batismo, eu me senti, acho que no céu, literalmente no céu. Mas aí um tempo foi passando, e a gente vai começando a criar um orgulho de novo, o ser humano vai se enchendo de si, porque foi muita emoção, mas aí eu não parei para perceber o que era emoção, o que era realmente o que eu queria na minha vida. E aí veio as lutas, veio a primeira recaída, veio a segunda, veio a terceira, e eu sempre voltando, nunca desisti, falando, não, esse negócio não dá mais para mim, e assim foi até eu reencontrar a Fabiana, que há 12 anos atrás já vinha me acompanhando na minha vida, me via usar, já tinha sido a minha namorada, e não deu certo, várias coisas aconteceram entre a gente. E ali eu encontrei ela aqui na igreja, mais exatamente naquele salão do Shekinah, no dia de ensaio do ministério de hip hop que a gente tinha aqui. E ali a gente começou a conversar e tal. Quando nos entregamos a Deus, como oramos 45 dias,
só para saber se era aquilo mesmo, porque já havia um sentimento